Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Hoje galera, eu vim falar de um assunto aí que provavelmente muitas pessoas não conhecem, mas é também um assunto muito importante dentro do mundo dos investimentos. Eu vim falar sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência, eu vou estar mostrando tudo o que você precisa ter, saber sobre ela, como que a gente faz para adquirir ela, também como que a gente vai estar trabalhando dentro dela, tudo nesse vídeo, galera. Então não perde, que é um vídeo muito importante. Antes de tudo, eu peço que já se inscreva no canal, deixe seu like, verifica se você está inscrito também aqui no canal, porque algumas pessoas relataram para mim que andaram desinscrevendo elas automática aí no YouTube, então veja se você está inscrito aqui no canal também e bora lá para esse vídeo. Primeiro tópico que a gente vai estar vendo nesse vídeo, galera, o que é uma reserva de emergência? Bom, uma reserva de emergência é algo muito importante para a sua vida financeira. Por quê? Porque a reserva de emergência é aquele valor que você tem ali guardado para um caso mesmo de emergência que você não tenha um dinheiro para se sustentar. Então é ali a reserva de emergência que você vai estar utilizando. Essa reserva de emergência é importante por quê? Primeiro, porque você vai utilizar ela em caso de emergência, obviamente. Segundo, porque você vai ter ela ali como uma área segura, caso você perca seu emprego, esteja desempregado, passando por uma condição apertada aí financeiramente. Então ela vai ser aí o seu suporte, isso é de extrema importância. Então a reserva de emergência é justamente isso, você ter um dinheiro guardado ali para casos de emergência de fato. Mas galera, casos de emergência não é assim, eu quero ir numa festa, não tenho dinheiro sobrando, vou lá e vou tirar da minha reserva de emergência. Não, reserva de emergência é para casos extremos de urgência. Então tá aqui a definição de reserva de emergência de forma simples e clara para vocês. Se você tiver qualquer dúvida do que for tratado aqui no vídeo, deixa no comentário aqui que eu respondo todos os comentários aqui de todos os vídeos. Então vamos lá para o segundo tópico. Léo, qual que é o objetivo que eu tenho com a reserva de emergência? Galera, a reserva de emergência ela é utilizada, por exemplo, quando você fica desempregado e você tem que ter um tempo ali para conseguir um novo emprego. Então ela serve para você se sustentar. Então o objetivo dela é justamente isso, você manter a sua vida ali normalmente até você achar um outro serviço, uma outra fonte de renda, tá? Mas só que não é para você utilizar achando que você vai ter que manter o mesmo padrão de vida que você utiliza. Não, a reserva de emergência ela serve para te dar um suporte ali naquela dificuldade, mas ela não serve para manter a sua vida de forma normal, a não ser que você tenha uma reserva de emergência muito recheada para manter sua vida normalmente. Pode ser uma opção também para você. Então tá aqui o objetivo dessa reserva de emergência, por que você deve guardar e ter uma reserva de emergência. Qualquer pessoa bem sucessiva aí financeiramente, galera, que tem ali o equilíbrio, a educação financeira, tem uma boa reserva de emergência. Isso aqui é o passo inicial para qualquer fato que for ocorrer dentro da sua vida financeira, da sua educação financeira. Pode perguntar a qualquer pessoa que tem uma boa educação financeira, que eles vão estar te respondendo a mesma coisa. Tá, Léo, eu já entendi o que é reserva de emergência, qual que é o objetivo, para que ela serve, mas quanto eu preciso ter ali dentro da minha reserva de emergência? Tem como você me passar um valor? Galera, isso é muito relativo, mas o que a gente pode colocar para vocês aqui é que uma reserva de emergência deve ser o seu custo que você tem para viver entre 6 meses até um ano. Por que entre 6 meses até um ano? Porque se entende que você perdeu um serviço hoje, você tem aí até 6 meses a um ano para conseguir sobreviver desempregado e ir atrás de um trabalho ou de alguma forma de se sustentar. Então, por isso que esse valor gira aí em torno de 6 meses a um ano do valor que você gasta para sobreviver. Então suponha que eu preciso de R$1.000 para me manter vivo aqui, para pagar minhas contas e sobreviver. Se eu preciso desse valor entre 6 meses a um ano, então eu preciso aí de R$6.000 até R$12.000 para me manter durante um ano, tá? Estou supondo um valor fictício aqui. Então, por exemplo, vamos ficar mais para dentro da realidade, eu gasto R$2.000 para viver, por exemplo, e eu preciso então de 12 a 24 mil reais de reserva de emergência ali para mim estar sobrevivendo esses 6 meses até um ano desempregado ou sem uma fonte de renda. Então tá aqui a quantidade que você precisa ter guardada aí dentro da sua reserva de emergência. Esclarecemos isso, vamos para o próximo tópico. Onde eu devo então deixar, Léo, a minha reserva de emergência? Isso é de extrema importância saber por quê. Porque
Porque reserva de emergência você pode precisar dela a qualquer momento. Então o seu investimento tem que ser de liquidez diária, que você possa retirar seu dinheiro a qualquer momento. Você não pode estar preso dentro do investimento. Por exemplo, eu não posso ter minha reserva de emergência dentro de um investimento que eu só posso retirar meu dinheiro daqui 1 ano, 2 anos. E se eu perco meu emprego hoje, como que eu vou fazer? Então tem que ter uma liquidez diária e também um risco baixo. Por quê? Porque a reserva de emergência a gente não está voltado para o lucro, tá bom, galera? A gente tem o objetivo, como eu falei lá, de nos sustentar, e esse dinheiro que está ali dentro não é para você fazer mais dinheiro. Obviamente que essa parte de onde colocar a minha reserva de emergência é de extrema importância, porque ninguém quer perder dinheiro. Então você tem que escolher bem os investimentos. Então aqui a gente tem que colocar investimento em uma liquidez diária e um risco baixo, porque eu não vou ficar ali olhando o meu investimento todo o tempo e também eu não estou visando um lucro. Então tá aqui os 2 pontos e os tipos de investimentos que a gente tem que ter. Então vamos para a prática. Quais que são nossas opções que a gente tem hoje no mercado? A gente vai olhar nossos olhares para renda fixa. O que é renda fixa? É aquilo que você já tem pré-fixado quanto vai render naquele determinado tempo que o seu investimento estiver ali investido. Então, por exemplo, a gente tem a poupança, CDB, Tesouro Selic, LCI, LCA. Isso tudo são tipos de renda fixa que a gente tem hoje no mercado. Então, por exemplo, a poupança ela rende 70% da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa de juros que a gente tem hoje dentro do país. Ela é emitida pelo Copom e ela basicamente ela rege toda a nossa renda fixa. A maioria das taxas estão ali voltadas também para a taxa Selic. Então a poupança rende 70% da taxa Selic. O Tesouro Selic ele já rende 100% dessa taxa, só que ele tem o desconto do imposto de renda, que a poupança já não tem. Mas o Tesouro Selic ele tem rendimento diário e a poupança tem rendimento mensal. Você só vai estar pegando seu rendimento depois que aquela data fizer aniversário, como a gente fala tradicionalmente aqui dentro da poupança. Depois a gente já tem os CDBs, que já é voltado aí para a taxa de CDI, que é basicamente 90% da taxa Selic, essa taxa CDI, e aí a gente já vem mais para o mundo dos bancos digitais aí que está chamando muita atenção, os CDBs dos bancos digitais, por exemplo, do Banco Inter, o Nubank também tem aí, se você deixar na sua conta lá, ele rende automaticamente aí 105% da taxa de CDI. Então a gente tem essas opções e o que chama muita atenção dentro dessas opções, a gente tem aí o PicPay também, que está rendendo atualmente 120% da taxa de CDI. É muito chamativo isso, porque normalmente os bancos tradicionais estavam pagando ali 95% a 100% da taxa de CDI. Então, por exemplo, o PicPay pagando 120%, ele já está pagando aí muito mais do que esses bancos tradicionais. E os bancos digitais, como eu falei, eles já pagam até mais do que essa taxa de CDI, 105%, 107% alguns. É uma ótima opção deixar sua reserva de emergência em algum CDB aí de liquidez diária. Lembrando, tem que ser de liquidez diária, porque você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento. Então, esclarecendo tudo aqui que eu falei no vídeo, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você precisa ter guardado para em caso de emergência. O objetivo dela é você conseguir sobreviver entre 6 meses e a 1 ano. Você precisa ter exatamente esse valor de quanto você gasta de 6 meses a 1 ano para sobreviver, quanto que é o seu custo de vida dentro desse prazo. E você vai ter que investir em investimentos de liquidez diária e risco baixo. Então a gente já fala aqui em renda fixa, que tem um rendimento não tão alto, mas sua liquidez é diária e o objetivo aqui não é lucro. O objetivo aqui é poder retirar o dinheiro a qualquer momento e não correr risco. Então tá aqui a opção é renda fixa sim, e dentro da renda fixa a gente tem CDB, poupança, Tesouro Selic. Dei exemplos aqui de contas que estão rendendo aí 120% do CDI, que é o caso do PicPay. Da Nuconta também está pagando aí 105%, o CDB do Banco Inter também mais do que 100% da taxa de CDI. Então foi isso tudo que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, mande para os grupos de WhatsApp dos seus amigos. Está aqui mais um vídeo sobre investimento e reserva de emergência. Bora investir!